Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. Bom, eu vou contar a minha experiência, como eu aprendi a ouvir a voz de Deus, e aconteceu da seguinte forma. Eu estava no meu quarto, me arrumando para ir fotografar um casamento, e enquanto eu me maquiava, me arrumava, eu ouvi algo no meu pensamento assim: leva o seu perfume. E eu fiquei: leva meu perfume? Falei: não vou levar meu perfume para o casamento. Eu continuei me arrumando e isso começou a intensificar: leva seu perfume. Eu falei: meu perfume caro, importado, não vou levar nada. Quando eu cheguei lá para fotografar a noiva no making off, ela se arrumou e tal, colocou o vestido. Quase na hora de sair para ir para a cerimônia, ela perguntou: gente, alguém tem perfume? Eu esqueci o meu. Quando ela falou isso, veio à memória o pensamento, o sentimento que eu tive enquanto eu estava em casa, e eu entendi o que era ouvir a voz de Deus. Porque Deus estava falando comigo naquele momento e eu não dei voz ao que Deus estava falando. Desde então, eu aprendi como que é ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que a voz de Deus vai vir como um trovão, como uma voz, sabe, grossa, sei lá. Pelo menos eu pensava assim. E eu entendi que a voz de Deus, ela é simples. Deus fala com a gente de formas variadas e de formas simples também. Então esse sentimento, esse pensamento que eu estava tendo, era a voz de Deus falando comigo, me direcionando para algo que Ele já sabia o que aconteceria no futuro. Ele já viu lá na frente que a noiva iria esquecer o perfume dela e ela ia precisar de um perfume, e eu não ouvir a voz de Deus. Então o que acontece? Quando a gente não escuta a voz de Deus, a gente não obedece, na verdade, o que Deus falou com a gente, Ele vai enviar outras pessoas para que façam isso. E foi o que aconteceu. Quando ela fez essa pergunta e eu entendi que eu não tinha levado o perfume, uma outra menina falou: eu trouxe. Eu não sei se ela levou por ouvir a voz de Deus, mas eu deixei de levar porque não obedeci a voz de Deus. Desde então, eu entendi como que faz para ouvir realmente a voz de Deus, que ela vem como um pensamento em nossa mente, que ela fica ali, esse pensamento, ele fica martelando, sabe? No nosso pensamento, vem como um sentimento. Às vezes ele fala através dos sonhos, através da natureza. E eu tenho uma outra história para compartilhar em relação a sonho. Nesse ano, no mês de julho, eu estava me programando para minha colação de grau da faculdade e eu não estava em condições financeiras para comprar roupa para ir para a colação. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, qual roupa o Senhor quer que eu vá? E eu tive um sonho nessa noite e Deus me mostrou uma roupa que eu já tinha, que eu tenho, né? E no sonho eu vi o penteado, eu via o sapato, eu via tudo. E quando eu acordei, eu peguei a roupa e falei: é essa roupa que eu vou para a colação. Deus já falou comigo através do sonho qual roupa Ele gostaria que eu usasse na minha colação de grau. Então, eu estou contando esse sonho para vocês entenderem que existem várias maneiras de Deus falar com a gente. E uma delas é através de pensamentos, através de sonhos. E eu gostaria de despertar isso em você. Talvez você já ouviu a voz de Deus várias vezes, mas não sabia que era a voz de Deus. E muitas vezes a voz de Deus vem acompanhada de coisas que nós, por vontade própria, não faríamos. Por exemplo, eu não gostaria de ter levado meu perfume importado por egoísmo, vaidade, não sei. Mas o que Deus queria que eu levasse. Uma outra vez que eu ouvi também a voz de Deus, eu tinha feito um trabalho e eu ouvi Deus falando comigo para presentear um casal com uma mesa. E eu fiquei: poxa, eu vou gastar o meu dinheiro para presentear alguém, eu poderia usar esse dinheiro para mim, eu poderia usar esse dinheiro para outras coisas. Mas o que Deus realmente queria era que eu presenteasse essa mesa para esse casal. Mas dessa vez eu entendi o que era a voz de Deus. Eu obedeci, eu fui, comprei a mesa e fui lá entregar para esse casal, e fez total sentido porque eles não tinham mesa e era o desejo de Deus de presenteá-los. Então eu fiquei muito feliz de ter ouvido a voz de Deus e ter obedecido, porque não adianta a gente saber ouvir a voz de Deus, a gente entender
o que é ouvir a voz de Deus e não obedecer. Eu penso assim como Noé, ele lá no início de tudo, Deus falou com Noé para construir uma arca. E como que Noé iria construir uma arca, sendo que, cara, ele nunca viu uma arca, ele não fazia noção do que construir, da forma. Talvez ele teve dúvida se ele teria capacidade para isso, mas Deus orientou Noé com todas as medidas necessárias, com tudo que ele deveria usar, com todas as formas. Enfim, Deus, ele fala com a gente e nos orienta. E Noé, ele prontamente obedeceu à voz de Deus. Ele poderia ter falado: Deus, eu não vou construir arca nenhuma porque eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso. Mas Deus está interessado em nossa obediência, porque aquele que nos chama, ele nos capacita. Então, se Deus te chamou para uma obra, para fazer algo, se Ele te instruiu a fazer algo, se Ele tem falado no seu coração isso, apenas obedeça. Não espere você estar preparado. Nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Claro que todo preparo é muito bom, é realmente necessário. Mas aquele Deus que te chama, é Ele quem te capacita. E às vezes Deus nos chama para fazer coisas que a gente pensa assim: poxa, eu tenho capacidade para fazer isso? Às vezes a gente coloca o Criador em jogo. Eu realmente estou falando isso do Criador, aquele que me fez, aquele que me projetou, aquele que colocou em mim aquilo que Ele deseja. Então, que o nosso desejo, que o nosso anseio, que a nossa vibração seja ouvir a voz de Deus e obedecer. Como eu falei, não adianta a gente ouvir e não obedecer. Que através desse vídeo você possa despertar os ouvidos para ouvir a voz de Deus e identificar aquilo que Ele tem falado ao seu coração e colocar em prática, obedecer. Que nós tenhamos um coração obediente, que nós tenhamos ouvidos prontos para ouvir a voz do Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!